Eu sou o professor Emerson Santos, matéria de História, Ensino Fundamental, oitavo ano. Vamos falar sobre cidadania e civismo sem direitos. Aqui nós vamos entrar com a introdução. A tutela dos negros indígenas nos grupos sociais, identificando os preconceitos permanentes e seus estereótipos que se perpetuam. Vejamos. Podemos começar com uma pergunta. Temos este tipo de preconceito em nossos dias? Em relação aos negros e indígenas, sobre desempenhar ou ocupar algumas funções em trabalhos e cargos superiores, porque a escravidão ela gira em torno disso, de trabalho. Olha só, a religião como algo que libertaria e prepararia o trabalho escravo, esta era a visão dos escravizadores deste tempo da história. Primeiro ponto, devemos saber mais sobre isso, pois nada começou aqui. Contudo, vemos isso em outros países das Américas. Aqui, vejamos no Brasil. Os escravos eram utilizados tanto em Portugal como em suas possessões ultramarinas desde o século XV. No Brasil, observamos uma entrada gradativa de negros a partir de 1550, sobretudo decorrente de fatores. Primeiro, a presença dos jesuítas, que dificultava a ação dos colonos salteadores, que comumente raptavam os indígenas e os conduzia a condições de escravos. E o crescimento da indústria açucareira que demandava um número crescente de trabalhadores. Vejamos, a escravidão nos negros não foi alvo de contestação por parte da Companhia de Jesus. Por quê? No século XVII, podemos observar, por meio dos escritos do padre Antônio Vieira, que longe de lamentar, veja bem, a escravidão, o religioso encontra a relação do trabalho e escravidão ao catolicismo, pois é essa instituição que possibilitaria a salvação. Por quê? Para Vieira, os escravos dos engenhos, vejamos, são imitadores de Cristo e seu sofrimento aproxima-os ainda mais de Jesus. A fonte é Menezes 2000, página 93. Veja bem, ainda tem a visão de maldição do filho de Noé, com o nome Cã, que seria servo dos seus irmãos, isso é escravo, mas isso fica para uma próxima aula. O outro ponto é, com isso podemos afirmar que dificilmente seriam libertos por aqueles que se diziam defensores dessa libertação. Isso é uma ênfase minha. Aqui nós vamos olhar um outro tema. E os indígenas, por outra parte, como era? Veja bem, com uma análise do comportamento dos jesuítas, no período iremos nos deparar com os principais problemas do que tange a evangelização dos gentios, ameríndios, e, posteriormente, com os confrontos entre colonos e jesuítas em torno da escravidão dos indígenas, pois eles estavam em suas terras, em seu habitat natural. Outro ponto, conhecendo a sua localização, suas terras e não querendo se submeter aos colonos e jesuítas, forçavam e não demonstrar que poderiam aprender os seus costumes, as suas crenças, as suas religiões e suas línguas, pois com isso não poderiam ser domados como animais, escravizados com sua mão de obra e ajudar a arrancar as suas riquezas da sua própria terra. Ao contrário dos negros, que eram ajudados pelos seus irmãos negros também, que ajudavam a escravizar e ainda não conheciam o seu espaço geográfico de localização. E com isso não poderiam fugir dos seus senhores, porque não conheciam onde estava. Mesmo com tudo isso, no próximo ponto, vemos os indígenas da América do Norte serem dizimados pela força e pelo ódio. Isso é apenas um exemplo, tá? Olhando aqui, para finalizar, a liberdade e a libertação. Como que é isso? Os africanos nascidos e seus descendentes, a partir da diáspora do Novo Mundo, as Américas, incluindo o Brasil, eram seres humanos dotados de personalidades, desejos, olha só, ímpetos e valores. Cada um tinha a sua forma de pensar. Eram também seres contraditórios. Então, dentro de sua humanidade, tinham seus interesses, seus olhares sobre isso mesmo e sobre os outros. Precisam entender isso. Tinham suas experiências de muitas vidas. Olha só, cada vida tinha sua forma. Muitas vezes vinham de sociedades não igualitárias, não eram iguais.
veja só, na África, ou nasciam aqui em plena escravidão. Presta atenção, pessoas que nasciam aqui e ainda eram escravos, veja só, não há como uniformizar atitudes, condutas e posturas, idealizar-se um negro sempre ao lado da justiça e da solidariedade. Peraí, você pega uma roupa, coloca em alguém e ela muda? Não, não é assim. O que se pode e se deve ressaltar são os exemplos desses valores humanos, presentes em muitos e durante tanto tempo, injustamente negados e tornados invisíveis pela sociedade dominante, com respaldo em Souza, 2014, página 12. Olha só, com o olhar finalizador do conteúdo, vemos até hoje esses dois grupos pós-coloniais que os indígenas lutam pelas suas terras, vidas e de suas famílias, enquanto os negros nascidos aqui e vindos da África, seus descendentes e os parentes nesta mistura, que tem uma mistura na miscigenação de povos brasileiros, vivem lutando, olha só, para sobreviver e ocupar o espaço no lugar onde vive e escolhe viver. Então você vê que há uma diferença, mas os dois se tornaram o quê? Escravos. Com isso, nós podemos finalizar e dizer para você que cada um pensa de uma forma, são diferentes, mas não podemos fazer das pessoas diferentes escravos, tá bom? Aqui fica a minha aula, espero que você tenha gostado desta aula de história.